A gente segue com notícias de Brasília para você. Nesta terça-feira, acompanhado de ministros, o presidente Lula falou sobre economia e também sobre perspectivas de crescimento para uma plateia repleta de empresários. O André Anelli acompanhou e traz agora os detalhes. Exatamente 11 dias após dizer que dificilmente o Brasil iria zerar o déficit fiscal no ano que vem, Lula disse nesta terça-feira que vai garantir estabilidade política, fiscal e jurídica para investimentos no país. Essa declaração foi dada durante evento no Palácio do Itamaraty com empresários e investidores. O presidente não citou diretamente a meta fiscal, mas garantiu o que considera um cenário perfeito para investimentos externos, condição essa que passa pelo controle das contas públicas. Nós vamos garantir estabilidade social, nós vamos garantir estabilidade jurídica, nós vamos garantir para vocês estabilidade fiscal. E nós queremos garantir para vocês a possibilidade de vocês colocar a inteligência empresarial de vocês para que esse país cresça cada vez mais e que a gente possa chegar, Alckmin, ao invés de 600 e poucos bilhões de dólares de comércio exterior, por que a gente não estabelece uma meta de chegar a 1 trilhão de dólares de comércio exterior e vamos buscar isso? A meta de zerar o rombo nas contas públicas em 2024 está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional em abril. A mudança da meta é defendida por uma ala do governo para evitar o bloqueio de recursos no começo do ano que vem. Aqui no Palácio do Planalto, o relator da LDO, deputado federal Danilo Forte, se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O deputado garantiu que não vai mudar o texto enviado pelo governo, ou seja, mantendo assim a meta de déficit zero para o ano que vem. Se nós tivermos as receitas, o ideal é ter a meta zero. Agora precisa ter as receitas. Até agora nós não temos. Então, diante dessa variável que ainda não está consolidada, a gente tem que trabalhar com o orçamento que a gente pode construir. Para atingir esse objetivo, o governo depende de uma série de medidas econômicas em tramitação no Congresso para aumentar a arrecadação em pelo menos 168 bilhões de reais já para 2024. O presidente Lula não tem demonstrado iniciativa para a redução dos gastos públicos. Também no evento com empresários e investidores no Palácio do Itamaraty, Lula disse que não é necessário diminuir o Estado para valorizar a iniciativa privada. De Brasília, André Anelli. Vou começar então com umas análises da Amanda Klein. Está muito claro, né, Amanda? Não sei se para você, que o governo joga a responsabilidade para o Congresso para uma eventual mudança nessa meta. Já o governo diz que se for, aliás, o relator da LDO, o Danilo Forte, diz que se for haver alguma mudança, que venha do Executivo. A expectativa agora é para o que vai acontecer até o dia 16, se vai haver ou não uma sinalização do governo nesse sentido. O que suas apurações dizem? Olívia, eu estava conversando com o pessoal da equipe econômica do Ministério da Fazenda agora de manhã, eles me disseram o seguinte, olha, que vai mudar a meta, vai, acho que isso já está bastante claro. Pode ser agora ou pode ser daqui a alguns dias. Aí, agora, é a parte que é a interpretação minha. O Haddad ganhou um tempo e isso, de alguma forma, visa dar uma saída honrosa, porque foi tudo feito de uma maneira espalhafatosa e destrambelhada quando o Lula fez aquela primeira declaração no café da manhã dos jornalistas. Na prática, ele desautorizou e enfraqueceu o seu ministro da Fazenda. E governo com o ministro da Fazenda fraco perde a credibilidade, não funciona. Que o diga Dilma Rousseff na época de Joaquim Levy e mesmo Bolsonaro, em todas as vezes que desautorizou Paulo Guedes. Isso não dá certo. O governo não mandou a mensagem modificativa para o Congresso até ontem. O parecer da LDO, portanto, foi votado na Comissão Mista de Orçamento com déficit zero. É claro que isso não vai aparecer, isso não vai prevalecer. O Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, como se fosse o antípoda, o antagonista do Haddad nesse assunto, né, no que se refere a que tipo de déficit fazer no Planalto, ele queria a mensagem modificativa. Então, venceu o Haddad pelo menos essa pequena batalha. Provavelmente vai ser algum líder do governo, algum aliado que vai
apresentar uma emenda ao relatório de Danilo Forte quando for votado pelo Congresso, né? A data ainda a ser marcada, mais ou menos dia 16, como disse o relator. Então, é basicamente isso, mas que vai haver déficit, vai haver. Agora, tem uma coisa que não está na conta, não está no radar desse pessoal, é o seguinte, mesmo que você estipule um déficit de 0,5 ponto percentual, se os indicadores financeiros se deteriorarem muito, um contingenciamento pode ser necessário, mesmo que você assuma um déficit de 0,5 ponto ou de 0,75 ponto percentual. Tem que ver como o mercado vai digerir e vai encarar. Porque quando o mercado fala que não acredita em déficit zero, já tinha nas suas contas um déficit de 0,7% a 0,9%, isso também abarcava um contingenciamento. Eles partiam do pressuposto de que o executivo fosse contingenciar uma parte dessas despesas, em torno de 50 bilhões de reais no ano que vem. Se isso não acontecer, esse déficit vai ser maior do que um 0,5% ou do que o 0,75%. Portanto, essa é uma discussão que ainda vai avançar. E ontem, na ata do Copom, já ficou sinalizada a preocupação com o cenário fiscal. Você tem aí na conta pelo menos mais 2 reduções de 0,5% da Selic, 0,5 ponto percentual. Agora, dependendo do que for resolvido aqui, essa flexibilização da política monetária pode ter que ser interrompida. E também, por enquanto, Lira e Pacheco deram declarações de que estão ao lado do Haddad, mas eles também não têm como segurar se o governo resolver mudar a meta. Portanto, vai haver mudança de meta, o Haddad só ganhou alguns dias até agora. Quero ouvir o Cristiano Beraldo sobre esse assunto também. Cristiano. Olha, é interessante, Colombo, a gente ouvir o presidente Lula, esse discurso empolgado, dizendo que o Brasil tem que chegar a R$1 trilhão. Quer dizer, o problema é que a ação do governo não está em linha com esse tipo de raciocínio. É óbvio, para a gente melhorar a situação fiscal do Brasil, a gente precisa de 2 coisas. Primeiro, reduzir esse peso excessivo que o Estado brasileiro tem nas costas de quem produz, de quem trabalha. E depois a gente melhorar a condição econômica para que a economia se fortaleça. Se a gente olhar o PIB brasileiro hoje, a gente tem no agronegócio a grande locomotiva que está garantindo ao Brasil números minimamente positivos. Só que o que o governo está fazendo para ajudar a expansão do agronegócio? Nada. Se a gente olhar agora a região do Maranhão, do Tocantins, da Bahia, do Piauí, que está passando por um momento de grande expansão da produção agrícola, o governo devia estar preocupado em fazer estradas, em fazer ferrovias, em fazer universidades de agronomia, preparar a mão de obra para desenvolver essa atividade. Só que a gente não vê nada disso acontecendo. A gente vê o governo, o presidente da República, vetando o estabelecimento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas para poder justamente agredir o agronegócio, para expandir ainda mais as terras que hoje não podem ser produzidas porque estão reservadas à população indígena. A gente tem o governo apoiando o MST. Então, quer dizer, é uma contradição imensa. E aí isso faz com que um governo que não quer reduzir o tamanho do Estado vai aumentar cada vez mais o peso nas costas dos trabalhadores. E aí vocês podem ter certeza, discussão sobre CPMF, discussão sobre tributos em cima do PIX, isso tudo vai vir à pauta, porque é impossível que, dado o cenário econômico dentro do Brasil e também o cenário econômico mundial, com as guerras que estão acontecendo, que a gente chegue ao fim desse governo sem um grande problema, um grande drama do ponto de vista fiscal e econômico.